E vamos para o segundo tema do nosso desafio, dessa vez um pouco mais aterrorizante. Escolhi a temática de Resident Evil, até porque está em alta, acabou de lançar esse jogo, eu estou jogando, realmente está fantástico. E dentro então desse contexto de mobile game, a ideia realmente, quando a gente está falando aqui do nosso desafio, né, do UI Challenge, é que a gente se exponha a tipos diferentes de projetos que a gente trabalha no dia a dia. Essa que é a essência. Além, é claro, da gente estar praticando e criando peças para o nosso portfólio. A gente se expor em tipos de projetos diferentes, é legal também para a gente trabalhar a nossa criatividade. E o resultado que eu consegui aqui ficou muito legal, eu vou apresentar aqui tudo para vocês. Também convido a acessar os links que vão estar aqui na descrição, que é o link do projeto anterior, até para você se situar melhor em relação ao desafio, como que tudo isso está funcionando. Recomendo que vocês assistam, participem também, né? Criem ali aquela interface com aquela temática. O link do briefing desse projeto, além do briefing, eu disponibilizo também o wireframe, que basicamente eu utilizei aqui o Figma Make para poder criar. Não é nem o wireframe porque tem tanto detalhe, né? Mas aqui a gente pode entender como se fosse a estrutura base aqui do nosso projeto. Porque essa base, ela já está assim, muito boa. Só que dá pra gente ir um pouco mais além, então é isso que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui não é uma aula onde eu vou ensinar vocês sobre como que eu crio as interfaces, mas só para mostrar o resultado que eu tive, e aí a partir disso vocês vão também estar criando a interface de vocês. Então vocês vão ter acesso ao briefing, deixa eu até mostrar aqui o briefing para vocês. O briefing que ele é bem detalhado, fala sobre o projeto. Eu escolhi essa temática aqui de Resident Evil porque até para poder aproveitar a hype, né, que é um jogo que está sendo lançado agora. É um jogo muito legal, visual maravilhoso, consequentemente eu consigo criar boas imagens para o projeto, eu vou mostrar aqui já já. Então foi mais ou menos nessa linha, mas você pode escolher um outro tema também, seguindo aqui mais ou menos essa linha de raciocínio. Então beleza? Então isso que vai estar tudo disponível para vocês. A única coisa que não está compartilhado com vocês é o prompt que eu usei para poder chegar nesse resultado. Esse prompt, galera, vou disponibilizar ele nesse arquivo de Figma. Então, como vocês viram também lá na primeira temática, esse aqui é um arquivo que vocês podem estar adquirindo. Sugiro que vocês adquiram, óbvio, né? Para que vocês tenham acesso ao meu projeto. Então, como que eu desenvolvi as interfaces. Da primeira até a 12ª. Então, todas as 12 interfaces vão estar dentro desse projeto. Vocês podem estar adquirindo, o link vai estar aqui na descrição. É um material opcional, então vocês podem adquirir ou não, senão vocês podem estar criando o arquivo de vocês aí e seguindo esse desafio. Só tomar cuidado quem está adquirindo esse material para também não ficar ali 100% igual ao que eu estou fazendo. Então vocês podem aproveitar talvez ali as cores, às vezes alguns assets, né? Então tem aqui algumas imagens que eu criei. O interessante é que vocês realmente pratiquem. Esse aqui é o primeiro briefing e aqui tem todo o link do restante. Primeiro briefing que eu digo não, primeiro wireframe, né? Então, a primeira base aqui do projeto, e o restante está todo no ClickUp, que é o link também que está aqui na descrição. Então, em resumo, você pode assistir o primeiro vídeo que eu falo sobre o desafio para ficar mais ainda por dentro de como que está tudo funcionando. Na descrição vai ter o link, se você quiser estar adquirindo esse material, que eu acho muito legal para você ter acesso a toda a forma que eu construo aqui o projeto, a esse protótipo aqui de ultra fidelidade, né? Então, um protótipo bem bacana, vocês podem ter acesso. Vai ter também o link do briefing, para que vocês consigam também participar desse segundo tema. E é isso que eu comentei, né? Então, escolhi aí esse tema de Resident Evil por estar em alta e adentrei bastante nessa questão de ser um mobile game. É algo totalmente diferente do que eu trabalho no dia a dia, então eu achei super relevante e principalmente a hora que eu cheguei na tela aqui, que era de criar mesmo como se fosse a gameplay, né? O jogo em si. Eu vou passar a tela aqui já para a gente poder comentar, mas quando chegou nessa tela, e essa é também uma das formas que eu crio, então eu vou criando o protótipo e vou espelhando aqui no meu celular, acho que não vai pegar por causa do foco, né? É só para vocês terem uma ideia. Eu vou espelhando, e aí quando chegou nessa tela, ficou parecendo como se eu tivesse realmente com os controles aqui para poder jogar. Vejam que eu coloquei vídeos animados para deixar o protótipo ainda mais interessante. Muito legal, parecia que eu realmente poderia controlar o app, porque além dessa premissa que eu comentei, da gente estar criando projetos que são diferentes do que a gente está acostumado também, é o lance da gente estar criando projetos que são próximos ali da realidade. Então eu não vou criar nada que seja
muito fora da curva. Por mais que a gente está aqui para treinar UI, craft, né? A ideia ainda é que a gente consiga colocar em prática algo que fosse próximo de um projeto real. Isso é importante até para a questão do portfólio, para vocês adicionarem lá no portfólio. Então, como eu comentei, essa minha base, cara, ela já está assim, sensacional. O próprio Figma Make já criou também essas animações, percebe que o loading tem animação, aqui tem animação, eu achei sensacional. Mas aí tem todo o lance da gente colocar realmente o talento ali do designer em prova, né? Então eu fui ajustando aqui algumas coisas. Eu achei legal também que o Figma Make já me propôs ali uma tipografia interessante. Eu só tive que... Ele colocou 2 ou 3, eu só tive que diminuir um pouquinho, passar isso para uma e melhorar um pouquinho a legibilidade de algumas que ficou um pouco pequena. E eu fui componentizando também, criando alguns botões aqui. Então veja que essa tela aqui também teve uma diferença em relação a adicionar uma imagem aqui de background, refinar aqui alguns detalhes. Aqui também eu refinei bastante coisa. Então é mais para poder organizar as informações. Mas foi até um desafio, porque se vocês forem ver, o que o Figma Make entregou, essa base, já estava muito bom. O que eu tinha que fazer mesmo era refinar ali alguns detalhes. Isso foi positivo porque, pelo fato de ser um desafio, facilita bastante para eu focar realmente só nos detalhes para refinar e, consequentemente, eu já vou ter ali uma bela peça para o portfólio. Um detalhe também que eu acho que é muito relevante, você vai perceber que ao invés de colocar imagens estáticas, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou isso aqui dentro do Space. Eu adicionei vídeos, então aqui e nessa parte do mapa. Adicionei alguns modais também aqui de configuração, coisa bem simples, né? E aqui no mapa você vai perceber que, olha que legal, isso aqui é um vídeo também. Vai ficar em looping esse vídeo, aí tem a nuvem que fica passando, isso deixa o nosso protótipo ali mais dinâmico, né? Aqui eu tive um trabalho um pouco maior em relação à organização, então percebe que aqui o meu header ficou um pouco mais clean, um pouco mais organizado. Essa barrinha aqui passou para dentro do vídeo também. E aqui foi essa construção utilizando uma máscara aqui para essa imagem aqui. O resto foi basicamente quase que semelhante, só tentando realmente limpar um pouco, deixar as coisas um pouquinho mais organizadas. Adicionei esse card novo também, porque a ideia é essa, a gente ir além do que o Make está entregando aqui. Aqui eu mexi bastante coisa, mas mantive a mesma ideia. Percebe que aqui ficou muito mais organizado, olha. Então tem o Shot, que é o botão principal, o botão de dar uma esquivada, recarregar e usar a faquinha aqui, então para, tipo, às vezes algum inimigo tá próximo. Mas vejam que até a imagem que eu escolhi, o vídeo, dá a entender que eu tô ali, tipo, para controlar esse personagem, né, o Leon. Com o botão pause eu abro o modal aqui para poder voltar para a tela anterior. Deixa eu só ver se eu prototipei. É isso. E aqui em cima são outros controles. Um botãozinho aqui, um radarzinho. Veja que o Make entregou isso, também ficou absurdo, né? Então, assim, tá muito próximo do cenário real aqui mesmo de um projeto. E seguindo aqui a premissa, né, do nosso desafio, que não é da gente criar 1 milhão de telas, mas criar poucas telas de uma forma um pouco mais... Pouco não, de uma forma bastante refinada. Então eu foquei apenas em 4. Onboarding, Start, Missions e o Play aqui mesmo. Então eu criei aqui alguns componentes e o projeto ele termina nisso. Bem simples. Isso aqui virou uma bela apresentação para o meu portfólio, seguindo também o mesmo template que eu fiz para o primeiro tema, né? Então só vou mostrar isso para vocês também, né? Olha que legal. Com a inteligência artificial, agora a gente consegue criar essas imagens e mockups ultra personalizados. Então, eu tô nessa temática de game, essa temática de Resident Evil. Por que o meu mockup também não pode ser dessa forma? E aí, eu tô intercalando, né, imagens que eu gerei também. Eu até preciso colocar aqui, que é a imagem gerada aqui com o IA. Então, deixa eu até colocar aqui. Isso aqui é bom ficar claro, né, galera? Bom ficar claro. Então, eu tô mesclando esses elementos que tem na minha UI com as imagens que eu gerei. Aqui tem todo um cuidado que eu gosto mesmo de fazer, que é a questão de equilibrar aqui as cores e tudo mais, para não atrapalhar muito a legibilidade ali do texto. Tá ok também. Apresentando aqui os detalhes da interface, isso aqui também eu achei genial, ó. Vou pegar os assets mesmo e mesclar aqui com uma imagem. Foi basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, vocês vão percebendo ali que eu estou mantendo uma consistência entre uma... É que na real não está aqui, está em outro arquivo. Mas eu estou mantendo uma consistência entre uma apresentação e outra para que eu não tenha que ficar pensando toda vez que eu vou criar uma apresentação. Estou seguindo aqui a mesma ideia. Então olha aqui, ó, segue também o mesmo princípio, uma baita de uma imagem que eu criei aqui usando IA, mais o uso aqui dos assets.
E assim eu sigo, repetindo aqui também para o Dribbble, e para o Dribbble eu mando para o Behance. Então esse aqui é o resultado do segundo desafio. E aqui no meu canal, cara, tem bastante vídeo já sobre o Freepik Space. Então vejam que loucura que ficou o meu Freepik Space. Então tudo que eu criei aqui de imagens, sempre com base aqui em alguma referência, desde os mockups aqui, então esse último mockup que eu criei que também ficou muito legal. Então tudo eu utilizei o Freepik Space. Subi uma imagem, pedi para poder criar os mockups aqui aplicados. Imagens de background, imagens de Raycon City, que é a cidade ali que passa. Imagem aqui de background, depois inseri o Leon aqui dentro da imagem. Então tudo eu fui utilizando a IA aqui para poder chegar nesse resultado. As imagens aqui dessa personagem, da Grace. Então é isso, muito interessante esse tema, não é tão simples porque é diferente, então o que é diferente às vezes a gente tem que buscar um pouco mais de referência, mas eu achei bem legal, bem desafiador, muito, muito interessante também poder colocar isso no meu portfólio. Espero que vocês gostem do tema. O próximo tema eu ainda estou elaborando, mas ele vai estar próximo de um produto real em relação à IA. Eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha. E logo eu também falo um pouco mais sobre um evento que a gente vai estar conectando com esses desafios. Tem só um último recado aqui, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa temática, do resultado do meu trabalho também. Vai estar exposto ali nas redes sociais, no Behance, no Dribbble também. Já deixa o like. Mas o recado é que se você tiver uma empresa ou estiver numa empresa e quiser conectar esse tema não, na verdade o desafio, né, o UI Challenge com a sua empresa, dá pra gente pensar em algo também. Então me chama lá no LinkedIn que eu te ajudo a pensar em algo. Nós fizemos isso com uma empresa, uma farmácia na época, é melhor não falar nomes, assim, mais por cuidado, né? Mas pensamos em um desafio criado juntos, que era de fazer uma feature pro app deles. E aí eu lancei isso para a comunidade e gerou mais ou menos umas 5 pessoas contratadas para essa empresa. Então se você estiver dentro de uma empresa, uma startup, uma fintech, um banco, dá para a gente poder pensar em algo também para conectar os próximos temas. Seja um e-commerce também, para a gente criar novas features, melhorar algumas features que estão existentes. Então é só me chamar que a gente pensa em algo junto e abre isso para a comunidade também, para o pessoal participar, conectado com a marca da empresa, vai ser bem legal. E é isso, na dúvida, me chama, tô lá no Instagram, tô lá no LinkedIn também. Espero que vocês tenham realmente gostado aí desse tema, eu me diverti bastante. Até a próxima.